No vídeo de hoje, falaremos sobre um filme em que ele não ficou famoso pelo seu elenco ou por alguma técnica utilizada nas gravações, e sim pelos absurdos e situações insalubres em que os personagens se encontram. E creio que muita gente ficou traumatizada, totalmente em choque quando assistiu ao filme de hoje, justamente em tentar imaginar como seria a sua vida na pele do personagem. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre plano de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Kids é um longa estadunidense de drama lançado em 1994, mas que em alguns países foi lançado em 1995, em que foi dirigido pelo Larry Clark, responsável também pelo Cheiro da Gente de 2014 e Um Dia no Paraíso de 1998. De forma inusitada, o nosso filme inicia-se com um dos nossos protagonistas conversando com uma garota, tentando convencê-la de que eles devem ter relações sexuais, sendo que aquele momento seria a primeira vez dela. E esse exemplo de pessoa é o tal do Telly, que ele é interpretado pelo Leo Fitzpatrick, que momentos mais tarde o Telly acaba encontrando seu melhor amigo, o tal do Casper, que ele é interpretado pelo Justin Charles Pierce. E ambos passam a trocar figurinhas, comentando que não é a primeira vez em que Telly acaba induzindo uma adolescente a perder a virgindade com ele. Papo vai e papo vem, Telly expressa que pretende continuar assim, pois garotas virgens é um dos seus maiores desejos, alegando que elas são sempre puras e não há experiência melhor. O espectador percebe que enquanto ambos os personagens se encaminham para a casa de outro amigo para usarem drogas, durante o caminho eles fazem sequência de pequenos delitos, seja ser totalmente xenofóbico, cometer pequenos roubos e até praticar atos obscenos em locais públicos. E assim que chegam à casa desse amigo, eles se juntam aos outros meninos para se gabar de suas proezas sexuais, bem como de suas atitudes indiferentes, tanto em relação ao sexo desprotegido quanto às doenças venéreas. E enquanto isso, do outro lado da cidade, somos apresentados a um grupo de garotas, em que irei destacar duas delas, que no caso é a Ruby, interpretada pela Rosário Dawson, e a Jenny, que ela é interpretada pela Chloe Sevigny. Ela e as outras garotas também conversam sobre suas experiências sexuais. Suas atitudes evidentemente contradizem aos dos meninos em muitos tópicos, tanto durante o ato sexual e o significado das pessoas com quem perderam a virgindade. Ruby e Jenny mencionam que foram recentemente testadas para DSTs como forma de apenas aliviar a cabeça, pois elas já haviam tido relações sexuais com mais de um parceiro sem preservativo. E o que era para ser apenas um teste sem muitas preocupações, acabou virando um verdadeiro terror, pois a Ruby havia tido muitos parceiros e ela estava totalmente limpa, diferente da Jenny, que ela havia transado apenas com o Telly e ela acabou contraindo HIV. Só para deixar vocês mais boquiabertos do que eu tenho que lembrar para vocês que o filme é bem ali do começo dos anos 90. Então não se esqueçam que nessa época não existia coquetel de remédios ou qualquer tipo de medicação que garantisse que a pessoa que contraísse HIV, ela pudesse viver um pouco mais. Era coisa de simplesmente: você pegou? Que pena, porque vai morrer em pouquíssimo tempo. Kids é um filme que, como qualquer outro que eu já citei aqui no canal, eu sempre vou indicar para assistir totalmente sozinho, pois possuem cenas e situações muito desagradáveis para ver acompanhado. Inclusive, eu trouxe esse filme por causa que vocês me pediam direto, tanto nas minhas redes sociais como aqui nos comentários. E é nesse momento que eu comecei a duvidar da índole de vocês em pedir justamente essa jossa. Eu tô brincando, gente. Agora, para os desavisados ou para aquelas pessoas que ainda não foram totalmente corrompidas em assistir ao filme de hoje, eu já vou alertando. Pensa em um filme insalubre. Kids é um filme cru e desconfortável. Mas não tô falando isso por causa que eu fico pensando que todo mundo aqui do canal é santo, mas porque é demonstrado de uma forma que a gente acha muito vergonhoso, porque a gente sabe que todo mundo passou por isso em algum momento da vida ou conheceu pessoas que eram desse naipe na adolescência. E por mais que a gente se achava muito em fazer coisas de adultos, gente, eu garanto pra vocês, não era tudo isso, a gente tava só passando vergonha. E é claro que por motivos óbvios, eu não vou passar muitas cenas do filme, porque
porque elas são muito explícitas e mesmo censurando dá muito bem pra entender, não precisa de muitos neurônios pra gente saber o que tá acontecendo ali. Então vai ser uma questão de me poupar, de poupar vocês e de ter bom senso. Só quero dar um conselho pra vocês. Tenha o senso. O filme de hoje, eu arrisco dizer que ele foi precursor em trazer a temática de adolescentes que vivem ao extremo. Não é à toa que eu considero que ele fica tete a tete com Gumo, ou também conhecido como Vida Sem Destino, de 1997. Justamente por ambos os filmes passarem a mesma perspectiva ao espectador, de jovens sem nenhum tipo de visão de futuro. Sem contar que se você é fã daquela série britânica Skins, ou da série estadunidense Euforia, fique sabendo que o filme de hoje é como se fosse um pai para ambas. Ou seja, se você gosta de ambas essas séries, Kids é um prato cheio. E é claro que quem assistiu ao filme de hoje sabe muito bem que na sua época de lançamento ele foi muito polêmico. E eu diria que ele só não é tanto atualmente porque eu noto assim que as pessoas meio que esqueceram da existência dele. O maior BO que foi gravar esse filme não foi nada relacionado ao roteiro em si, mas é porque os atores eram realmente adolescentes. Raros são os momentos em que vemos algum adulto presente, muito menos supervisionando eles. Eu não acredito que esse filme romantize a adolescência, mas também eu acho isso muito problemático. E eu estou falando tudo isso pra vocês, pois o ator Leo Fitzpatrick, ele foi convidado pelo próprio diretor pra fazer parte do elenco de Kids, e ele tinha apenas 14 anos na época. Mas o filme acabou gerando tanta polêmica que o próprio Leo foi morar na Inglaterra por um longo período após o lançamento do filme. Segundo Larry Clark, ele queria fazer um grande filme adolescente americano, e vemos que ele conseguiu, pois esse formato é repetido até hoje, seja no cinema ou na televisão, e ganha muita audiência justo por retratar um período em que as pessoas gostam de revisitar e sentem saudade, como também de pessoas que estão vivendo este período e se identificam com a trama. E o que me deixa mais impressionado nessa história toda do filme é porque o diretor Gus Van Sant, ele foi convidado para ser produtor do filme, porém ele meio que abandonou o projeto depois porque não gerou interesse suficiente nele. E só para contextualizar para vocês, ele foi responsável por dirigir Garotos de Programa de 1991 e Drugstore Cowboy de 1989. E aí a gente já sabendo o histórico dele, desses filmes que eu acabei de citar, aí eu meio que não fecha a conta, porque eu fico, meu filho, você se negou a produzir Kids? Isso porque tem muitos aspectos dos próprios filmes do Gus Van Sant que a gente vê no filme de hoje. Mas eu acho que o Gus Van Sant, ele teve um pouco de sexto sentido nessa parada. Porque por mais que os filmes dele sejam muito polêmicos, ele sempre trabalha com atores maiores de idade. E aí ele foi lá, viu esse elenco, todo mundo com menos de 18 anos, ele viu que ia ser muito problema, muito polêmico e apenas se retirou. Já nos quesitos de distribuição, o filme também passou por momentos complicados. Isso porque o longa pertencia à Miramax, que por sua vez pertencia ao Walt Disney. E todos nós sabemos que a Disney sempre fica com o pé atrás, ela não gosta de se envolver em filmes que são direcionados totalmente para os adultos, como é o caso que acontece até hoje com os filmes da Marvel. Daí começou um embate por causa que eles não queriam lançar um filme com a classificação muito alta, tentaram abaixar como eles fazem também hoje em dia, e é claro que a MPAA acabou negando. E com razão. Foi aí que a Miramax se sentiu forçada em comprar os direitos que ainda restavam da Disney sobre o filme e tentar lançar com outra produtora, que é nesse momento que entra em cena a Shining Excalibur Films. E depois de tudo isso, deu certo. Kids conta com uma gravação que é meio amadora, meio feita no fundo de quintal de casa, o que passa aquela impressão de proximidade da história com o espectador, em que se sente como se fosse um amigo do protagonista que está acompanhando aquele dia caótico. O longa-metragem foi rodado nesse estilo, quase como se assemelhasse com um documentário, embora as suas cenas sejam roteirizadas. E estou citando esse fato porque existem muitos momentos do filme que parece que a gente está assistindo a um filme propaganda, em que tenta alertar sobre os malefícios da vida adolescente quando não é vivida com cautela, como se quisesse prevenir os jovens de contrair HIV. E além desses aspectos visuais, a gente também consegue perceber outros detalhes, como o suco da masculinidade, aquela bem juvenil com pitadas de machismo e misoginia. E o espectador não pode esquecer que existem homens assim ainda na sociedade, principalmente aqueles com obsessão por virgens, como Telly possui. Claramente um problema muito atual, ligado principalmente àqueles homens que têm vício em pornografia. Sem contar
que essa mesma obsessão mostra quão doentio é um homem por se interessar apenas por mulheres muito jovens, revelando possíveis traços de pedofilia. Logo, vemos que todos os personagens possuem comportamentos que entram em conflito, em que alguns se assemelham à conduta padrão de um adolescente, como ter quadrinhos, andar de skate e possuir qualquer tipo de rebeldia, em contraste com modos tidos na vida adulta como o sexo e as bebidas alcoólicas. Eu não tô querendo dizer que adultos não andam de skates, mas é porque normalmente o esporte é assimilado a eles, pois é justamente o período da vida em que essas pessoas entram em contato pela primeira vez com o skate. E agora cá pra nós, um negócio que me dá agonia no filme de hoje, mas eu diria que tá meio que enraizada na cultura masculina. E eu tô falando isso porque toda santa hora que a gente olha pro Casper, ele tá com a mão dentro da calça segurando o pinto. Meu filho, o pinto não vai cair não, larga disso. Ele fica lá segurando, andando assim na cena duro. Gente, a agonia que dá. E agora que eu descontraí um pouco, eu vou citar outras duas cenas que elas são muito importantes pra gente introduzir um outro assunto futuramente. A primeira cena é a do pêssego, em que vemos a rebeldia não apenas enraizada, como um dos primeiros embates, conflitos entre meninos e meninas. E isso acontece quando Tally e Casper roubam um pêssego de um vendedor ambulante, e quando eles chegam na casa do amigo, há uma menina do lado de fora do prédio. Esta mesma menina acaba sendo presenteada com a fruta, demonstrando uma esperança de comportamento nos garotos, pois nessa altura do filme eles já tinham aprontado de tudo. No entanto, ela acaba reagindo de uma forma ao contrário do que esperávamos, em que ela joga a fruta fora. Diferente de outro momento, quando Jenny chega neste mesmo edifício em cenas mais tarde e a menina age de forma totalmente animada à protagonista, mesmo que Jenny não dê o mínimo de atenção àquilo. Seguida da cena do pedinte no metrô, que segue totalmente ao contrário da cena do pêssego. O homem reage de forma melhor, em que chegamos à conclusão que existe bastante sororidade entre pessoas do sexo masculino, e os meninos não agem com grosseria nem nada do tipo. Assim como essa cena, vemos em outros momentos raros que adultos aparecem e notamos como o diretor tenta deixar claro que a maturidade pode vir com o tempo ou com as dificuldades, como os próprios protagonistas podem interpretar. E eu falei sobre essas duas cenas para vocês analisarem comigo que existe muito essa rixa de meninos versus meninas durante o enredo inteiro. Por mais que o comportamento seja doentio por parte dos meninos, as meninas não são muito diferentes disso também. Elas também fumam, bebem e se metem em enrascadas em troca de boas histórias entre as amigas sobre as piores experiências sexuais. No entanto, ambos possuem as suas diferenças. As meninas, por exemplo, possuem mais noção e não são tão sujas. Elas se importam mais com a aparência, diferente dos meninos que convivem quase em um chiqueiro se deixar. Elas querem aproveitar, mas sabem dosar. Já os garotos são largados e estão nem aí pra nada, apenas querem viver ao máximo. E é aquilo que eu falei anteriormente, só quem assistiu ao filme sabe quão insalubre são essas cenas. E outro ponto para destacar pra vocês, não é querendo alimentar fofoca, mas eu diria assim que os meninos realmente fazem as mesmas coisas que as meninas. Porém, eles demonstram que não possuem um neurônio na cabeça, enquanto as mulheres são ardilosas e estrategistas. A própria Jenny é a única que coloca a mão na consciência, diferente do Tally, que jamais para pensar se vai pegar alguma DST ou na possibilidade de já ter e transmitir para alguém. E assim como no início do filme, Tally está num ciclo sem fim, repetitivo, em que vemos a cena do início se repetir mais uma vez ao final. Ele está naquela coisa de ficar tendo relações sexuais com meninas virgens, enquanto a Jenny quebra esse ciclo, preocupada com o que vai acontecer com a sua vida dali pra frente. E as meninas, apesar de terem as mesmas experiências sexuais, a gente percebe que elas acabam se precavendo mais, indo até o ginecologista. E essa cena me faz lembrar muito do filme Juno de 2007, em que realmente traz aquele assunto à tona, em que o jovem se sente muito incomodado em ir até um profissional, ter que comunicar a um adulto sobre ser sexualmente ativo. I hate it when adults use the term sexually active. Um pouco irônico, por causa que em muitos momentos eles ficam bravejando, batendo palma que eles possuem vida sexual ativa, mas de repente eles ficam totalmente sem graça. Em geral, o filme passa a impressão que tanto a adolescência como ser jovem é um período muito turbulento que tem lá os seus altos e baixos. Que mais uma vez, quando você fica mais velho, parece que tudo melhora, mostrando os adultos como exemplo, como vemos em cenas do filme. Ou seja, o longa-metragem se preocupa
preocupa em demonstrar a vida a partir do ponto de vista do jovem, que quer viver o agora ao máximo, sem pensar no amanhã ou nas consequências. Mas nesse canal nós não iremos julgar, pois quem nunca foi um adolescente apocalíptico que atire a primeira pedra? No entanto, apesar de falar tudo isso pra vocês, de escorrer cada pedacinho do filme, a gente não pode esquecer de falar sobre o plot no final, em que quando tudo de ruim já aconteceu entre os personagens, vemos que corta para a cena no início do filme em que Casper está utilizando de drogas ilícitas. Jesus Christ, what happened? Em que somos pegos totalmente de surpresa e a gente começa a se questionar. Pera, aconteceu tudo isso mesmo? O que é real? A Jenny realmente contraiu HIV? Como eu falei pra vocês, Kids foi um precursor na temática e é claro que ele inspirou muitos artistas a prestarem homenagens na cultura pop. Como o rapper Well, que fez referência ao filme em sua canção intitulada Legendary de seu álbum Ambition. O rapper Mac Miller não ficou atrás e em 2010 lançou a mixtape Kids e sua capa, título e alguns temas musicais homenageiam o filme também. Inclusive, alguns clipes de áudio do filme também fazem parte da mixtape entre as músicas. When you're young, not much matters. When you find something that you care about, then that's all you got. When you're young, not much matters. When you find something that you care about, then that's all you got. Em 2021 foi lançado o documentário We Were Once Kids, dirigido pelo Eddie Martin, que explora tanto a produção de Kids, também como a vida pós-filme dos membros do elenco. Um conteúdo importante e curioso que conta sobre o que aconteceu durante as filmagens, pois muita gente não sabe, mas a maioria dos adolescentes que participaram assinaram um contrato sem conhecimento de seus direitos e ficaram sozinhos após o término das filmagens. A trilha sonora de Kids, ela foi composta por muitos artistas, porém ela foi supervisionada pelo Lou Barlow, responsável em participar de bandas como Dinosaur Jr. e Sabado. As faixas musicais contêm diferentes gêneros e é nesse momento que o espectador pode até pensar que não vai combinar, mas é aí que ele se engana, pois esses diferentes ritmos flertam com aquilo tudo que eu falei anteriormente, em que a vida do adolescente ela possui altos e baixos, logo as faixas e os ritmos acabam combinando com essas experiências. Irei destacar Daddy Never Understood, do Deluxe Folk Implosion, seguido de Nothing Gonna Stop, do Folk Implosion, e por último Spoiled, do Sabado. E por conta de Kids ter se tornado um filme polêmico, ele ganhou apenas em um festival, levando como melhor performance de estreia para o Justin Pierce durante o Independent Spirit Awards em 1996. E o filme que indicarei hoje é Os Ciganos da Siambra, um longa italiano de drama lançado em 2017, em que foi dirigido e escrito pelo Jonas Carpignano, responsável também por Mediterrânea de 2015 e A Chiara de 2021. Eu trouxe essa indicação porque ela é muito semelhante ao filme de hoje, em que temos adultos mirins, ou seja, crianças e adolescentes tendo dias super caóticos como se fosse uma pessoa adulta. Vemos elas fumando, bebendo e carregando o mundo em suas costas sem aproveitar a sua adolescência ou infância de forma correta. Eu diria que a indicação ela é muito mais leve que o filme de hoje, mas é claro que se você assistiu os dois, é quase impossível você não comparar essas obras. Em Siambra há uma pequena comunidade romana na Calábria, em que Pio Amato não vê a hora de virar adulto e aos 14 anos ele já bebe, fuma e é um dos poucos a circular com facilidade entre os grupos da região, sendo os italianos locais, os refugiados africanos e o grupo de ciganos romani. Pio tem como referência seu irmão mais velho, Cosimo, mas quando ele desaparece, Pio vê uma chance de provar sua maturidade, mas logo se encontra diante de uma decisão que coloca tudo à prova. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Kids? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!